vamos continuar servindo a Deus. Aleluia. Não vão comer a comida que vem lá da mesa do rei. Aleluia. Vocês ainda não são rei, mas já estão quase lá. Estão quase lá, porque a comida que servir na mesa do rei é a comida que vocês vão comer também. Aleluia. Aleluia. Sutileza de Satanás, oferta, que muitas vezes o inimigo faz. Aleluia. E alguém que não está vigiando, às vezes entra nessa sutileza, aceita essa sutileza de Satanás. Aleluia. Mas Daniel e os seus companheiros estavam atentos. Aleluia. Ele diz: apesar da pressão, apesar das oferendas, apesar de tudo quanto eles nos tiraram até da nossa terra, aleluia, tirar da terra, estava dizendo: olha, vocês não vão ter a mesma liberdade que vocês tinham lá na terra de vocês. Aleluia. No começo do capítulo diz que quando Nabucodonosor invadiu o povo Judá, ele tirou até os utensílios do templo e levou do templo de Deus para o templo dos deuses dele. Aleluia. Então, meus irmãos, o inimigo, na sua sutileza, está dizendo: vocês já não tem mais lá na sua terra nem condição de exercer o culto que vocês deveriam exercer, porque o inimigo humilhou, tirou todos os utensílios do templo. Se você for lá no templo, o templo está vazio, não tem mais nada lá. São novos tempos, são novos momentos. O nosso Deus não muda. As circunstâncias podem mudar, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós não podemos de forma alguma, aleluia, ficarmos presos, aleluia, a sutileza de Satanás, porque ele já é um derrotado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele não tem condição nenhuma. Está apenas aguardando o tempo, apenas o tempo de Deus, mas ele já é derrotado. Mas conosco está o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Daniel então disse: olha, pode fazer o que quiser, aleluia, mas nós não vamos aceitar, não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Eles podem até nos trazer para cá, podem até nos obrigar a participar das escolas deles, porque eles foram lá para participar de uma escola, aleluia, mas o nosso coração, o nosso interior, ele não vai mudar. Nós estamos iniciando uma semana da juventude, e os dias que nós vivemos são os dias de muitas ofertas. Eu usei aqui a expressão de promoção. São dias de muitas promoções, de muitas oportunidades que o inimigo, pelas suas sutilezas, está oferecendo por aí, está colocando à disposição. Muitas delas parecem até promoção. Parece que você vai até ocupar um lugar mais importante, uma posição mais importante. Aleluia. Não existe posição mais importante do que a posição de servo de Deus, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Para servir ao Senhor, primeiramente, depende da nossa decisão. Daniel e seus companheiros decidiram. Aleluia. Eles aceitaram no seu coração. O que está dizendo o texto sagrado é que a decisão dele não foi uma decisão da boca para fora, foi uma decisão que veio lá do interior dele. Para tomar uma decisão assentada no coração,
precisa ter convicção do Deus a quem você serve. Porque se você não tiver essa convicção, você vai se afogar na sutileza de Satanás. Você não vai perceber, aleluia, que ali o que Satanás está fazendo nada mais é do que tentar ou querer destruir a tua fé. Ele não vai nada mais, nada menos, ele vai querer destruir o teu futuro. Não o futuro aqui na terra, mas também aqui na terra, mas mais ainda, o seu futuro na eternidade. E nós não podemos perder a visão da eternidade. Nós não servimos a Deus para pertencer a uma entidade forte, a uma entidade importante diante do contexto humano. Nós servimos a Deus para ir morar no céu. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, para isso, meus irmãos, não ceda à pressão do inimigo. Aleluia. O Daniel e seus companheiros não cederam, já sentaram no seu coração, não se contaminar com os manjares. A pergunta: foi fácil isso? Não foi fácil. Muita gente quer buscar facilidade para servir a Deus. E o Senhor Jesus disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Nós não teremos facilidade para servir a Deus, mas teremos toda a força, toda a assessoria, toda a condição que Deus coloca à nossa disposição para vencer todos os desafios que aparecem. Talvez, enquanto eu estou falando, muitos jovens estão colocando ou pensando diante de ti a quantidade de desafios que você tem para servir a Deus. E servir a Deus legitimamente, porque a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é apenas ser membro de uma entidade, mas é ter compromisso com Deus e com a sua palavra. E isso não é fácil. Aleluia. Quando eles tomaram essa decisão, e o moço que ficou responsável de tratar daqueles jovens, eram 120. Dentro de 120, consta que apenas 4 tomaram essa decisão: Daniel e os seus 3 companheiros. Era a esmagadora minoria que tomou essa decisão. Aleluia. 120, apenas 4 tomaram essa decisão. Por quê? Porque eles tinham convicção do Deus a quem eles serviam. Então, jovem, para servir a Deus, não se esqueça, você tem que decidir, tem que tomar a sua decisão, porque os desafios não são poucos, não são pequenos. Glória ao nome do Senhor. E quando eles tomaram a decisão, o moço que cuidava dele disse: olha, isso é impossível o que vocês estão pedindo. O rei mandou tratar bem você, toda a equipe. Agora vocês 4, recusando o manjar do rei, o que vocês vão comer? Ah, nós vamos beber água e comer legumes. Olha, quando passar o tempo, vocês vão estar raquíticos, fracos, os outros fortes, e eu vou ser condenado diante de Deus. Porque na sutileza de Satanás, ele coloca diante da nossa vista, da nossa mente, que é impossível servir a Deus. Aleluia. Talvez você já tenha ouvido dizer: não, essa coisa aí de ter compromisso com Deus, com a sua palavra, com a vida de santidade, é coisa do passado, ficou lá atrás. Hoje os tempos mudaram, nós vivemos em tempos modernos, os tempos mudaram, mas o nosso Deus não mudou. Aleluia. Então é possível, se você tiver decisão, é possível você servir a Deus nos dias em que nós estamos vivendo.
ter compromisso com Ele, ter compromisso com a sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando a Peraz disse, olha, isso é impossível, então ele disse, olha, faça um teste conosco por alguns dias, por 10 dias. Aleluia. Deixa eles comerem a comida lá, nós vamos beber água e comer legumes. Fizeram o teste, aleluia, por 30 dias. Quando passou esse teste, eles estavam mais robustos, estavam mais fortes do que os que participavam da iguaria do reino. Por que isso? Porque quem sustenta você, quem sustenta nós é Deus. Se você confiar no Senhor, aleluia, Ele vai te dar condições, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar unção, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, para que o nome dEle seja exaltado, o nome dEle seja glorificado, o nome dEle seja engrandecido através da sua vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas nos diz o texto sagrado que esta preparação era por 3 anos. Depois de 3 anos, eles iriam novamente comparecer diante do rei, e aí o rei ia fazer um teste para saber daqueles 120 quem seriam aqueles que o rei iria selecionar para comandar esta equipe que o rei estava procurando. E nos diz o texto sagrado que durante os 3 anos, Daniel e os seus companheiros mantiveram a sua decisão, o seu propósito. Então a gente aprende com ele, aleluia, que a nossa decisão, a nossa tomada de decisão não é alguma coisa pontual ou passageira. Tem muita gente que não alcança a vitória, porque ele toma uma decisão, mas não sustenta a decisão que ele tomou. Ele toma uma decisão, mas não dá prosseguimento à decisão que ele tomou. Aleluia. E aí alguns vivem reclamando, mas naquele dia eu fiz aquele propósito, e olha o que está acontecendo comigo. A pergunta é essa: você tem mantido o propósito? Ou com o passar do tempo você tem abandonado? Ou se com o passar do tempo você tem aderido à sutileza do inimigo sobre a sua vida? Aleluia. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor mesmo disse a Daniel no capítulo 12: tu, porém, vai até o fim. A nossa decisão não é decisão para um culto, a nossa decisão não é decisão para um evento, a nossa decisão é para ter uma vida de comunhão permanente com Deus, aleluia, sujeito à sua palavra, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas diz o texto sagrado que os 3 anos se passaram, e aqueles 4 jovens, durante os 3 anos, enquanto todos iam lá, aleluia, dá para a gente mais ou menos imaginar, aleluia, na hora da refeição, eram 120, 116 iam lá para o fogueiro, para a festa, comida boa, vinho, tantas outras coisas. E os 4 lá no cantinho, água e legumes. Aleluia. Certamente, eles diziam: esses camaradas é bobo, até quando vão ficar assim? Olha só o que eles estão deixando, olha só o que eles estão abandonando, olha o que eles estão desprezando. Quem sabe, se for até mais enfático, olha a oportunidade que eles estão perdendo. Quem serve a Deus não perde a oportunidade.
Aleluia. Acumula bênção. Acumula vitória. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós temos que ter prazer em estar servindo ao Senhor. Temos que ter prazer em estar na casa do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas vamos ver os versos 19 e 20 para encerrar. Aleluia. Verso 19 diz assim: e o rei, vamos ler o 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe do eunuco trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com ele tem como 120. E entre eles, todos eles, não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. O resultado, aleluia, eles tiveram um propósito. Eles não aceitaram a sutileza do inimigo, aleluia, e mantiveram sua vida de fidelidade para com Deus. E o resultado foi esse, aleluia, que entre todos os 120 não houve ninguém mais sábio, outros tais como Ananias, Misael, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e por isso permaneceram diante do rei. Os únicos que alcançaram o propósito objetivo foram aqueles que foram fiéis. Aleluia. Mas diz mais ainda o verso de número 20: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que havia em todo. Preste bem atenção. Tudo que o rei perguntou para eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os 116 que ali estavam dando. 10 vezes mais sábios do que todos os astrólogos e sábios que o rei tinha no seu reino. 10 vezes mais douto do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, ao seu tempo, Deus nos salva. Eu sei que o percurso às vezes parece longo. Eles tiveram que esperar pelos 3 anos. Não foi coisa de um dia para o outro. Porque às vezes a gente fala assim: olha, eu vou fazer isso agora, eu quero que amanhã Deus já faça isso e aquilo comigo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso dever é manter-nos fiéis a Ele. Aleluia. É pedir a Ele que nos dê graça, nos dê sabedoria para enxergar, identificar a sutileza de Satanás. Aleluia. Porque na sua sutileza Ele vem mostrando coisas que não é real, vem trazendo soluções fáceis, soluções rápidas. Aleluia. E quem sabe até promoções, aleluia, que não vão valer nada. Aleluia, porque, aleluia, aquelas promoções de Satanás não valeu para os 116, só valeu para os 4 que foram fiéis ao Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos e meus queridos jovens, hoje, quando nós estamos abrindo a Semana da Juventude, certamente passará por aqui vários homens de Deus que estarão trazendo palavra de Deus, orientação de Deus para os nossos corações.
Teremos no sábado uma palestra também, juntamente com aqueles psicólogos que também trarão orientações, onde vocês poderão também solver alguma dúvida. Aleluia. Mas o mais importante de tudo isso é a decisão. Mais importante de tudo isso é o propósito. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A decisão, o nosso propósito, nos dá força, nos dá condições para enfrentar e vencer toda a sutileza do inimigo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Muito embora, como eu disse, eram 120, quem sabe os 116, durante muito tempo, fizeram piada com os 4, zombaram dos 4, aleluia, mas no final, todos eles foram dispensados, mas aqueles que tiveram propósito com Deus, Deus os honrou, aleluia, e não só honrou sobre os 116, mas honrou sobre todo o reino. Se você quer ir longe, tenha compromisso com Deus, tome uma decisão de servir a Deus, independentemente da circunstância, aleluia, que estão na sua jornada, na sua caminhada, aleluia, tome a decisão de ser fiel, e certamente Deus vai te honrar, você vai ocupar posições importantes, o nome do Senhor será exaltado, o nome do Senhor será glorificado, será engrandecido através da sua vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte e poderoso em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor por essa orientação da parte de Deus para os nossos corações nessa noite. Estamos dando início, nessa semana tão importante para os nossos jovens aqui do setor. Com certeza ouviremos palavras cada dia. Deus vai direcionar pelo Espírito Santo de uma forma e falará conosco de muitas formas, como falou nessa noite sobre Daniel, um moço jovem, mas pelo temor da palavra de Deus, ele foi guiado pelo Espírito Santo, e os dias de Daniel foram longos na presença do Senhor. Nessa noite, antes de encerrar, eu não sei se tem algum jovem que não é cristão, algum jovem que parou na caminhada, que está em nosso meio, algum irmão, e nessa noite quer reconciliar com o Senhor, ou quer dar esse passo de fé. Se tiver, tem alguém não cristão no nosso meio? Se tiver, não, se não, cantou mão. Temos alguém? Não temos? Amém. Queremos agradecer nosso pastor, ele sabe que a casa aqui é dele, se quiser estar todos os dias conosco, seria uma bênção de Deus, mas a gente sabe também o trabalho dele, a correria, mas nós queremos agradecer também os nossos irmãos que estão aqui, os nossos jovens que estão ali da sede também, e amanhã o nosso trabalho continua. Amanhã estará conosco o pastor Francis, que é o líder da Umadeb aqui do setor, estará nos entregando a palavra de Deus, e o nosso culto começa às 7h30, 19h30, tá bom, meus irmãos? Está começando às 19h30, para nós terminarmos tarde, por isso começamos um pouco mais cedo. Ficamos de pé, vamos agradecer a Deus, aleluia. Quero convidar aqui o Corredinho para orar, e depois o pastor Leves estará nos dando a bênção. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te glorificamos, te exaltamos e enaltecemos teu santo nome, Senhor. Deus, eu te agradeço por esta palavra, Pai amado, no qual falou aos nossos corações, Senhor. Abençoa o teu filho, continua dando saúde, usando a cada dia, Senhor, diante da tua presença. Pai, abençoa a tua igreja, leve-os para o seu lar em paz, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecendo desde agora e sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
esteja com todos e todo o povo de Deus diga amém. Antes de deixar esse local, está encerrado em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão avisando que tem aí na entrada do templo uma cantina abençoada por Deus. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Os irmãos, por gentileza, podem ocupar o nosso assento. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler os versos de 2 a 8. Daniel, capítulo 1, versos 2 a 8. Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada para acompanhar a leitura da palavra de Deus? Eu quero, mais uma vez, cumprimentar e parabenizar os nossos irmãos, o pastor Edson e toda a coordenação da nossa juventude, pela feliz iniciativa de realizar a Semana da Juventude, a primeira Semana da Juventude. Logo que essa proposta, esse pensamento chegou ao meu conhecimento, eles vão me consultar, eu já disse a eles que seria muito útil estender esse trabalho a todos os jovens e adolescentes do nosso setor. Sabemos que o setor é bastante espalhado, temos congregações muito distantes umas das outras e provavelmente todos os cultos, todos os nossos jovens talvez tenham dificuldade, mas pelo menos a palestra de sábado, quando nós teremos aqueles 2 psicólogos trazendo orientação, queria pedir aos irmãos coordenadores que façam todo o empenho para trazer os nossos jovens para participar dessa palestra, que certamente será de grande valia para a nossa vida espiritual, para prosseguirmos servindo ao Senhor nosso Deus. Mas fica aí os meus cumprimentos de parabéns, pastor Edson e toda a coordenação da nossa cidade local. Que Deus continue abençoando grandemente, poderosamente a todos. Vamos ler a palavra de Deus. Daniel, capítulo 1, a partir do verso de número 2. Diz assim: E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, de Ananias o de Sadraque,
a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-Nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu sei que o texto sagrado que nós acabamos de ler é um texto familiar e conhecido da grande maioria dos nossos irmãos, dos nossos jovens. Mas quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para repartir com os irmãos, nesse culto de abertura dessa Semana da Juventude, veio ao meu coração esse texto com o propósito, com o objetivo de falar com os irmãos sobre o como superar as estratégias sutis, a sutileza de Satanás no dia a dia da nossa vida. Como superar? Não sabem, sutileza quer dizer uma ação leve. Sutileza quer dizer uma ação que não se percebe com facilidade. E o inimigo das nossas almas, ele é muito sutil. Ele age com muita sutileza. Quando diz sutileza é leveza, às vezes ele age com uma sutileza tão grande que muitos não conseguem identificar que é o inimigo que está agindo. Quando diz que sutileza é uma maneira de agir com dificuldade de se perceber, muitas vezes o inimigo está agindo e muitos não estão percebendo que o inimigo está agindo. Glória a Deus. Mas quando nós lemos esse texto sagrado aqui, nós vamos encontrar alguns pontos da sutileza de Satanás. E vamos encontrar também uma forma de fugir das ações do inimigo da nossa vida. O primeiro versículo, melhor, o verso de número 3, que nós lemos, o segundo versículo lido, ele diz: o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, ele disse ao rei Aspenaz que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e de Nora. Qual a sutileza do inimigo nesse convite? Israel, nós lendo aqui logo no primeiro versículo, Israel estava numa situação um pouco difícil, porque ele estava sendo subjugado a Nabucodonosor. Ele estava sendo subjugado aos babilônicos através de Nabucodonosor. Então já não é uma situação tão confortável. Eles estavam perdendo a autonomia, que eles tinham uma autonomia dada por Deus aos filhos de Israel. Ao perder essa autonomia, certamente muitas interrogações começaram a surgir. Se isso só não bastasse, o rei mandou trazer de lá alguns jovens. E trazer os jovens para a Babilônia era mais uma maneira de humilhar aqueles que eram os filhos de Deus, servos de Deus. Então, é uma maneira sutil do inimigo querer colocar na mente daqueles jovens que Deus não estava preocupado com eles, que Deus não estava olhando para eles, que talvez eles tivessem sido abandonados por Deus. Essa é uma das sutilezas de Satanás, que ocorre também em nossos dias, porque nós vivemos e vivenciamos
enfrentamos todos os dias, não poucos, muitos desafios. Os desafios da vida, eles estão presentes no dia a dia da nossa vida. E quantas vezes o inimigo sutilmente usa esse desafio para querer colocar na mente de todos, e principalmente dos nossos jovens, estamos falando com os nossos jovens, de que talvez você seja um desprezado de Deus, você seja alguém para quem Deus não está nem aí com você. Alguns, e às vezes o inimigo põe na mente de alguns dizendo: Deus não está nem aí, Deus nem sabe que você existe. Quem é você no contexto de Deus? Eu quero dizer para você que você é uma peça preciosa diante do Senhor. Você é alguém para quem os olhos de Deus estão voltados para você, para a sua vida. Aleluia! E nos diz a palavra de Deus que os pensamentos de Deus para você são pensamentos de bem, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! É bem possível que entre os nossos jovens que estão participando desse trabalho, tem alguém até meio abatido, meio desanimado, aleluia, sem rumo, sem direção, não sei o que fazer da minha vida, não sei os problemas que têm me assaltado, parece que Deus não abre portas para mim. Aleluia! Eu quero dizer para você que tudo isso é mais uma sutileza de Satanás para te afastar dos caminhos do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, a primeira sutileza de Satanás foi humilhar não só o povo de Israel, mas aqueles jovens que foram trazidos lá de Israel para a Babilônia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Segundo ponto da sutileza de Satanás, o verso de número 4. O verso de número 4, ele diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciências, entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Aqui nós vamos ver mais uma sutileza de Satanás. Qual era a sutileza de Satanás? Olha, nós vamos levar vocês, vamos lá para a Babilônia. Vamos falar com os escravos, só que lá nós vamos dar uma promoção para vocês. Aleluia. Primeiro, para vocês irem para lá, não é qualquer um. Se você for, é porque você tem qualidade. Se você for, é porque você é bonito. Se você for, é porque você tem capacidade, tem habilidade para viver no palácio real. Aqui no seu país, escravo que vocês estão, dominado pelo Babilônia, você não tem chance nenhuma. Mas lá, vocês vão ter oportunidade. Lá vocês serão promovidos. Sutileza de Satanás. Aleluia. Quantos e quem sabe, se você buscar a sua mente, você vai encontrar alguém, aleluia, que abandonou o caminho do Senhor, abandonou a casa do Senhor, por causa de sutileza de Satanás, prometendo vantagens e tantas outras coisas e tal, como se o inimigo tivesse alguma coisa de bom para nos oferecer. Ele não tem nada de bom para nos oferecer. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que há caminhos que parecem retos, mas o fim deles são caminhos de morte. Mas sutileza é isso, é fazer com que você não perceba a realidade dos fatos, é fazer com que você só enxergue aquilo que o inimigo coloca diante da sua mente, diante dos seus olhares. Na sua jornada você vai tropeçar no caminho, pelo seu caminho, com as vantagens aparentes que o inimigo está colocando diante de você. Mas isso é apenas sutileza de Satanás, porque ele não tem nada para te dar.
Eu disse, se você buscar na mente, você vai encontrar certamente alguns que entraram por esses caminhos. Muitos perderam sua honra, perderam tudo que tinham, aleluia, e por fim, perderam até a alegria, o prazer de viver. São escravos do vício, escravos do pecado, escravos de tantas outras coisas. E muitos acham que estão num caminho sem volta, que também é uma outra forma que o inimigo faz para enganar muitos. Aleluia. Há sempre um caminho de volta, se você ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então ele disse, olha, nós vamos falar, então nós vamos por quê? Porque nós temos essas qualidades aqui. Jovens que não houvesse defeito algum. Nós somos perfeitos. Aleluia. E tem muita gente assim. Às vezes olha para a igreja e vê tanto defeito, olha com desdém e diz, não, aqui é tudo perfeito. Aqui eu tenho liberdade para tudo. Aqui eu faço como eu quero. Aqui eu sou eu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jovens sem defeito. Mas ainda, formosos em aparência, bonitos. A questão de beleza é uma questão muito pessoal, né? Nem todo mundo é bonito para todo mundo, e nem é feio para todo mundo. Então, essa questão de beleza é um pouco coisa da mente, da visão, do pensamento de cada um. Então, alguém às vezes recebe elogios de uns e crítica de outros. Mas, como o inimigo trabalha com sutileza, ele é capaz de convencer todo mundo que é bonito. Você é o tal. Você é o cara. Sutileza do inimigo. Formosos, instruídos em toda sabedoria e ciência. Eu estou acima da média, eu sei mais do que os outros. Sei mais do que lá eu sou humilhado, mas aqui não, aqui todo mundo me ouve, todo mundo me atende. Cuidado. A habilidade para viver no palácio do rei. Eu fui escolhido porque alguém viu qualidades extraterrestres em mim. Tá certo? Eu sou mais do que aqueles que ficaram lá, são os coitados. Tá certo? Então, sutileza de Satanás, cuidado com as promoções que o inimigo coloca diante de você. Cuidado. Glória a Deus. Sem Jesus nós não somos nada. Aleluia. Às vezes essas promoções vão só fazer uma coisa: te tirar para longe de Jesus. Aleluia. E fazer você perder até o prazer de viver. Cuidado com as promoções de Satanás. Aleluia. Mas a sutileza de Satanás foi mais adiante. Aleluia. Eles fizeram ofertas para eles. Aleluia. Sabe por quê? Porque vocês vão municiar, vão unir o rei das informações que ele precisa. Vocês vão ser alguém muito importante ali. Glória a Deus. Mas mais adiante. Aleluia. Nós vamos encontrar uma outra sutileza de Satanás. O verso de número 7 diz assim: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Depois que o inimigo faz a oferta sutilmente, ele vai tentar
mudar a sua personalidade. Vai tentar mudar a sua personalidade. Vai tentar apagar as suas origens, apagar a sua experiência passada com Deus. Então, quando diz aqui que eles mudaram o nome, eles estavam fazendo pressão, trazendo constrangimento para que ele abandonasse as suas origens. Eles tinham os nomes de hebreus, eles trocaram o nome deles para Babilônia, o nome de Babilônia. Dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje, quem olhar para você vai dizer que você é um cidadão da Babilônia. Você não tem nada a ver com a sua origem, nada a ver com o povo hebreu. E isso é uma ação de inimigo também. Então, quando a pessoa, o jovem, se afasta de Deus, aleluia, não sei se alguém já percebeu isso, às vezes o inimigo leva ele a praticar e tomar certas ações, certas atitudes que ele jamais faria na vida dele. Alguém passa assim e fala: mas fulano de tal já frequentou a igreja? Porque olha como é que ele está, olha como é que ele vive, olha o que ele faz. Tudo isso são sutilezas do inimigo, aleluia, para que você não tenha mais identidade com filho de Deus, com quem serve o Senhor Deus. Ele quer tirar, roubar a tua identidade. Também isso é uma maneira sutil de Satanás, porque quando alguém pegasse Daniel e chamasse ele Belsazar, vem cá, pelo nome, ninguém diria que ele era hebreu. Não diria que ele era hebreu, não. Belsazar, o nome nosso aqui é nosso. Então são sutilezas de Satanás. Aleluia. Mas, glória a Deus, diante de tudo isso, de todas essas sutilezas de Satanás, e o que eu quero destacar aqui é que Daniel e seus companheiros tomaram uma decisão. Aleluia. E é o que nos diz aqui o verso de número 8. Daniel aceitou, em outra tradução diz, Daniel decidiu, aleluia, em seu coração não se contaminar. Em outras palavras, Daniel está dizendo: eu estou entendendo o que o inimigo está fazendo. Eu estou observando o que o inimigo está fazendo. Aleluia. Ele nos humilhou. Ele fez ofertas para nós de promoção. Aleluia. Ele nos direcionou para um outro lugar. Trocou o nosso nome para que não tenhamos e não possamos nem dar ideia para aquelas pessoas que estão à nossa volta que nós somos hebreus. Eles querem que todo mundo pense que nós somos cidadãos de Babilônia. Aleluia. Mas diante de toda a sutileza de Satanás, Daniel decidiu, aleluia, eles podem trocar nosso nome, mas não podem abalar a nossa fé. Ele pode nos oferecer promoção, mas não vão mudar o nosso caráter. Aleluia. Nós vamos continuar servindo a Deus. Aleluia. E quando, aleluia, Satanás, na sua sutileza, fez tudo isso, ele disse assim: olha, e a partir de agora, vocês não vão ser mais cidadão comum, nem no comer. Vocês não vão comer essa comida do povinho, não. Não vão comer a comida que